Primeiramente, minha saudação ao presidente dessa casa, demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem em casa, hoje, amanhã, enfim, e demais pessoas aqui presentes. Vou iniciar minha fala retificando um assunto que eu trouxe na sessão passada, e eu quero pedir desculpas aqui à Brigada Militar Travesseiro, porque numa sessão eu comentei que a brigada deveria ser feita presente lá em São João, quando deu aqueles problemas, não foram tão graves, mas aconteceu, e me passaram que a brigada tinha ganhado o protocolo, e na realidade foi uma inverdade. A brigada não ganhou o protocolo, falei com o comandante, ele na verdade me procurou, a gente conversou, daí ele me falou também o seguinte: todas as festas, eventos que tiver, eles sempre vão se fazer presente, desde que esteja protocolo para eles também ter como explicar, justificar onde é que eles estão. Então quero pedir desculpas aí a eles que eu comentei isto, e na realidade eles foram pós-chamados porque eles não tinham recebido o requerimento. Então, só para deixar isso claro. Falar um pouco sobre a questão, nós 6 vereadores aqui estavam na reunião com os professores, esses dias lá na Pedro Preto, uma reunião bem boa, bem, como é que a gente diz, valiosa, porque a gente ali esclareceu alguns assuntos, muitos assuntos pendentes daquele projeto, muito diz que volta, e no fim os vereadores eram para ter os culpados, foram feitos cartazes, inclusive, fotos nas redes sociais, culpando os vereadores, e na verdade a verdade era outra. Então a gente fica chateado porque lá fora falam uma coisa e fazem outra, né? Então, ficou ruim para os vereadores, mas a gente viu que as professoras foram pegas de surpresa com alguns assuntos que nós colocamos lá. Então, foi uma boa reunião, né? Foi bem válida, 1 hora e pouco de reunião. Acho que quem esteve presente sabe, que pode confirmar. Falando nisto, eu quero falar um pouco das monitoras, né, que também eu deixei isso na noite bem claro para as professoras, de que na realidade tem que ser feito um projeto só. Nos falaram lá na noite que o projeto iria voltar em agosto. Pela nossa surpresa, as professoras sabem antes do que os vereadores, né? Importante isso, né? Mas enfim, elas também não têm culpa. Passaram a informação que esse projeto vai voltar em agosto, e eu deixei bem claro lá que se não vier o projeto, meu voto, falo do meu voto, se o projeto não vier com as monitoras junto, mesmo projeto, mesmo estilo, porque nós não temos 2 secretarias de educação, eu vou ser contrário a esse projeto. Já deixei isso claro lá para elas, vocês quem estava presente escutou que eu falei isso. Então, a lei 15.326, está aqui ela, eu fiz até umas rasuras em cima, para saber o assunto certo, fui buscar a lei, e aí ela diz bem claro, que as profissionais de educação infantil, monitoras, têm que ser incluídas no plano de carreira do município, todas iguais. Porque diz bem claro, para incluir os professores de educação infantil como profissionais do magistério, entende-se que aqueles que desempenham atividades de docência, pedagógica, docência, enfim, todos têm que ser enquadrados no mesmo projeto. Não existe 2 projetos no município. E era o que lá nos passaram, que iria fazer 2 projetos. Então, e foi publicado dia 7 de janeiro, e desde lá está valendo. Então, o município, eu vim avisando que era para enquadrar, não foi por falta de aviso, se passou 6, 7 meses e nada foi feito, sempre foram lá e iludiram, falavam para as monitoras que eles iam esperar. Por a surpresa, eu já sabia na quinta de noite, depois da reunião eu comentei com o Adriano, inclusive, eu estava sabendo que elas tinham ido na justiça, só que quem me passou a informação pediu para não divulgar até então, né? E não tinha divulgado para ninguém. E aí, pela surpresa, no outro dia, lá na noite, as gurias falaram lá que o projeto delas ia vir junto com o nosso, e não vai vir, com o delas, no caso, e para fazer 2 projetos, e agora parece que a secretária foi lá e disse que não vai mais sair o projeto delas. Então ela foi lá, muitas pessoas de 19, 15 foram na justiça, né? Entraram na justiça, e que mais me surpreendeu, que inclusive a testa de ferro, que teria que ser, como se diz na gíria, a diretora da EMEI foi junto na justiça, ganhando FG, marido ganhando FG, e foi na justiça. Então, não estou dizendo que ela está errada, eu estou dizendo que não adianta nós pintar na rede social uma coisa, e a educação, na verdade, ser bem um pouco diferente.
Na rede social nós vamos lá, e eu quero só deixar claro para a senhora secretária que ela estudou advocacia, ela tem que saber que esse negócio de ir lá ameaçar, isso tem repercussão. Se ela não estudou essas cláusulas, então é bom ela começar a pegar um livro da Constituição. Não existe ir lá ameaçar monitoras, dizendo de que é uma pouca na vergonha, que elas estavam semanas e semanas fazendo o plano de carreira. Por que nunca falaram? Por que não falaram? Não, a plano de carreira de vocês vai ser igual ao das professoras. Então eu só quero deixar claro, se ela não estudou aquelas cláusulas, ela é para estudar essas cláusulas, porque isso aí é danos morais. Ir num órgão público e ameaçar os funcionários, porque todo mundo, nós sabemos, está nosso doutor aí, que quem quer buscar alguma coisa na justiça tem direito. Ou ele vai ganhar ou ele vai perder, não existe meio termo na justiça. Então não adianta ir lá ameaçar e vai sobrar para ela. Então eu quero deixar isso bem claro. O meu posicionamento sempre do início de janeiro já foi assim, de que todas têm que ser igual. Nós temos uma secretaria só e não duas. Então a lei é clara, tanto para as monitoras como para as professoras tem que ser um padrão só. Então eu acho que não é sempre os outros que estão errados, né? Ano passado, quando eu questionei a questão do CPM dos presentes, aí o vereador PC estava errado, né? Quando deu problema interno no CTG por dinheiro que veio do governo e ela demandou ele, deu problemas internos, os outros eram errados, né? No projeto de lei que veio em dezembro, ela botou bronca, jogou os professores contra os vereadores eram errados, alguma coisa não está certa. Será que sempre ela está certa e os outros estão errados? Não concordo com isso, eu não vou ficar quieto. Eu trabalho há 25 anos na prefeitura. Esse negócio de ameaçar, uma meia dúzia achar que o município é deles, isso não é assim. Até meu tempo terminou. Desculpa, presidente.